Capítulo 2. Para cada aluno, havia nessas mesas um buraco para abrigar o tinteiro, invariavelmente do mesmo tamanho e que cada aluno era obrigado a comprar e trazer, isto é, a contar de determinada idade, pois o início era na base da lousa de pedra. Nosso museu deveria procurar conseguir para guardar algumas dessas lousas de pedra, e lápis de pedra também. E quem sabe, algumas dessas mochilas que antigamente os alunos da escola alemã, só na escola alemã, porque no Conselheiro Mafra nunca vi, há uns 80 anos atrás, carregavam às costas. É interessante, pela maneira de se carregar os livros escolares, já se reconhecia a diferença entre as etnias. O rapaz luso, ou português, não carregava a mochila de livros às costas. Tenho certeza de que, caso um rapaz teuto ousasse aparecer no colégio municipal ou no colégio Conselheiro Mafra de mochila nas costas, seria recebido pelos colegas com uma vaia. Herança atávica da parcela lusa da população de Joinville, que todos, sem exceção, não haviam imigrado. Toda a parcela lusa se havia transferido para Joinville, mudando-se de alguma outra cidade brasileira, ou de São Francisco, ou de Florianópolis, ou da Bahia e outras cidades brasileiras que surgiram e cresceram com a sustentação que lhes era proporcionada pelos escravos. Uma sustentação mais que centenária. E por este motivo, nenhum rapaz luso carregaria às costas essa célebre mochila de couro, cheia de livros e cadernos, mais a lousa e o estojo, no qual se guardavam os lápis de pedra, caneta, borracha, etc. Herança atávica, eu disse mais acima. Herança atávica, que veio ao brasileiro luso pelos seus ancestrais lusitanos, pelo menos dos alentejanos, e estes, por sua vez, dos antigos romanos. O alemão não conheceu escravos, ou talvez os conhecesse apenas no período de sua história da ocupação romana, porque o romano escravizava todos os povos subjugados à força das armas. Mais tarde, conheceu o alemão o elemento servil, mas isto significava a divisão do povo alemão em castas. O elemento servil não era negro, era alemão também. Certamente há uma leve semelhança com a divisão em castas do povo indiano, e assim como na Índia, também na Alemanha, era extremamente difícil passar de uma casta a outra. Mas não havia escravos na acepção tradicional da palavra. Escravos, como eram mantidos na antiga Roma, e cujo uso os romanos introduziram nos países conquistados, por conseguinte também na Península Ibérica. Costume que os lusitanos sulistas alentejanos trouxeram para o Brasil, mas que o imigrante alemão não adotou, pelo menos não em Santa Catarina, nem no Rio Grande do Sul. A ética protestante é contra a escravatura de quem quer que seja, e todos que vieram para cá eram protestantes. Dessa breve sinopse resulta uma das conclusões a que chegamos ao confrontar os costumes dos alunos lusos e dos alunos teutos. O aluno da Deutsche Schule, pelo menos até certa idade, terceiro ou quarto ano, levava os seus pertences escolares dentro de uma mochila. É o atavismo germânico que aceita o sacrifício para conseguir um prêmio. Willst du haben Fein? Meinst du leiden Pen? Mas há outros detalhes que diferenciam o luso do teuto, do nascimento à sepultura. Não somente o nome e a língua, mas também a alimentação, o vestuário e muitos outros, mas que aqui não consideramos lugar certo para serem enumeradas. A juventude atual, que aprende a escrever com lápis, quase sempre com canetas tinteiro ou com canetas com pontas esferográficas, deve parecer incompreensível que antigamente todas as crianças aprendiam a escrever e a fazer contas com lápis de pedra, inteiriço, roliço, de uns 3 milímetros de espessura, sobre uma lousa de ardósia, do tamanho de cerca de 15 por 20 centímetros. Eram os cadernos da época, folhas de ardósia. Os tempos eram outros, de muita carência em tudo. O dinheiro em circulação era de prata no duro, e os cadernos escolares, pautados com linhas simples ou quadriculares e que custavam 200 réis. Eram caros. Somente para fins de comparação, a dúzia de ovos também custavam 200 réis,
e no começo do século o quilo da carne verde também custava R$200. Então a nossa juventude, especialmente aqueles que estejam cursando a faculdade de Ciências Econômicas, compreenderão melhor por que os cadernos escolares, que eram fabricados aqui mesmo, na tipografia Boehm ou na tipografia Schwartz, eram relativamente caros. E que também naquela época se dava um jeito. Nos primeiros anos de escola, naquela faixa em que há maior desperdício de papel, usava-se lousas de pedra. Era o jeito. Mas a propósito, por que as direções dos educandários atuais não voltam ao sistema antigo, pelo menos nos jardins de infância e nos chamados pré, iniciando os alunos a escreverem sobre papel apenas depois de que tivessem adquirido consciência do que estão fazendo, a contar do primeiro ano escolar? Hoje, os cadernos continuam caros. O papel, embora já fabricado no Brasil, está mais caro do que nunca, mas é preciso coragem para se quebrar o tabu que conquistou o papel no Brasil.